Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado esta noite do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus. Eu vou orar para que as ovelhas recebam o perfeito entendimento para a glória de Deus. Assim eu creio e assim eu falo, Pai, que a Tua palavra não voltará para Ti vazia, mas Te será revelada, Senhor. Ela cumprirá todo o Teu propósito, ela cumprirá toda a Tua vontade, Senhor, porque Tu és soberano e cumpre a Sua palavra. Eu oro para que a Tua palavra seja revelada, Pai, para os Teus filhos, os eleitos, escolhidos e predestinados desde antes da fundação do mundo, para receberem a graça do apostolado, receber esse perfeito entendimento em Cristo. Assim eu creio e assim eu falo, que as ovelhas recebam espírito de sabedoria e de revelação. É claro que o meu trabalho ele não é em vão, Senhor. Isso para a Tua glória, em nome de Jesus, e glória a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus. Então, amados, hoje nós temos mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2, e o tema: não basta saber a respeito da graça, é preciso crer e vivê-la. Amém? Então vamos ver o propósito de Deus para que nós possamos viver essa graça. Porque não basta somente saber. Saber é conhecer, é ouvir, né? Uma coisa é você ouvir, uma coisa é você saber, né? E você receber a revelação, você viver a respeito da graça de Deus. Então o tema: não basta saber a respeito da graça, é preciso crer e vivê-la. Então é preciso crer e é preciso vivê-la. Então, amados, para que nós possamos viver em graça, primeira coisa que você precisa entender, que houve um propósito da vontade de Deus para que nós possamos viver a graça de Deus. Não foi eu que escolhi viver a graça, não foi eu que decidi viver a graça. Então houve um propósito da vontade de Deus para que nós possamos viver. Ou seja, a verdadeira graça, ela só acontece através da predestinação, amados, e da eleição. Ela só funciona através da eleição e da predestinação, porque foi o Senhor quem predestinou e elegeu para que eu e você vivesse na graça. Não é uma escolha, não é uma questão que eu escolhi ou que eu decidi, né? Então, para que você entenda que não é preciso somente saber da graça, é preciso viver. Então, primeiro precisa entender que a graça, houve um propósito, houve uma vontade de Deus que você soubesse, que você viva. Mas Deus não quer que só você saiba, Deus não quer que só você ouça, nem só que você conheça. Deus quer que você creia e viva a graça. Então, já que você entendeu que é um propósito de Deus, então agora temos que crer e viver a graça. Glória a Deus. Então é um propósito para os que foram eleitos e predestinados a viver a graça de Deus segundo o seu propósito. Então vamos ver, se tiver escrito, nós cremos, Isaías 46:10. Isaías 46:10. Vamos primeiro entender que esse propósito, porque viver a graça é um propósito de Deus, é uma predestinação, uma eleição. A nossa posição agora, amados, é vivermos por fé, é crer e viver essa graça, porque o Espírito Santo de Deus está trazendo a testificação que foi da vontade dele que você vivesse a graça. Uma vez você entendendo, você precisa crer e viver, porque esse é o tema. Não basta saber a respeito da graça, é preciso crer e vivê-la, ou seja, viver a graça. Mas para que você viva a graça,
Primeiro, precisa entender que foi um propósito de Deus. Segundo, que você precisa crer e depois viver essa graça. Glória a Deus. Isaías 46:10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Então, o propósito de Deus, se Ele já elegeu e predestinou para que você viva na graça, amados, isso vai acontecer. Os que ainda não receberam a revelação da graça, ainda que estejam com o coração endurecido, isso não é problema para Deus. Se Ele elegeu e predestinou, isso vai acontecer, porque está escrito, eu digo aqui na parte B, o meu propósito, ou seja, a minha vontade subsistirá, ou seja, permanecerá. Qual é a vontade de Deus? É a vontade predestinada, né? E farei toda a minha vontade. Então, existe uma vontade predestinada de Deus, um propósito predestinado. Então, para os que ainda não receberam, vai chegar a vez. Não existe um nível de cegueira, um nível de coração endurecido para que seja empecilho para Deus, para que essa ovelha ela receba. Porque primeiro precisamos entender que viver a graça, primeiro é entender que é um propósito de Deus. Depois, preciso crer para que eu viva essa graça. Glória a Deus, para que eu reine em vida, amados. Porque nós somos participantes do Espírito Santo. O Espírito testifica e eu preciso crer, eu preciso viver por fé. Amém? Então somos parceiros, né, do Espírito Santo. Somos um com Deus. Glória a Deus. Então aqui está claro que o propósito de Deus subsistirá. Então todos que foram predestinados e escolhidos a viver a graça, isso se cumprirá para a vontade de Deus, para a glória de Deus. E não há nada que possa impedir a vida de um predestinado a reinar em vida. Porque há um propósito, há uma vontade. É algo da soberania, da vontade de Deus. Isso é maravilhoso, mas eu não conhecia a graça porque eu desejei, porque eu almejei. Eu nem sabia que existia graça, né? Eu conheci a graça através de um site, né? Eu estava pesquisando sobre batismo e eu pensava que o verdadeiro batismo era o batismo com o Espírito Santo, porque diziam que era o batismo do Espírito Santo. E eu fui ver que o verdadeiro batismo não é o batismo do Espírito Santo que o sistema religioso diz, né? O verdadeiro batismo é o batismo em Cristo, o qual nós já fomos batizados. Através desse link do site do Ministério MGA, né, do Marcos Gomes, que é o site oficial, que é www.graca, que não tem um cedilha, né, e apostolado.com. Então, foi através de eu ter jogado esse tema, o Google, ele abriu para mim, na hora o Espírito Santo testificou. Na hora. E eu comecei a partir daí ouvir os vídeos e até hoje, amados, não parei. Glória a Deus. Então, houve uma predestinação, houve uma vontade de Deus. No tempo de Deus, isso aconteceu. Então, viver a graça, primeiro temos que entender que é um propósito. Isaías 55:11, bem pertinho. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e prosperará naquilo para a que enviei. Então a palavra de Deus ela não voltará vazia, amados. Não voltou. Porque o Marcos Gomes colocou lá no site do ministério sobre o batismo. Ela não voltou para Deus vazia. Porque quando eu coloquei batismo,
do Google e fui direto para o site do MGA, ela não voltou para Deus vazia, ela cumpriu a vontade dele, de Deus, amado, né? Somos apenas ferramentas, né? Aqui o Ministério MGA Manaus 2 é uma ferramenta, somos parceiros, né? Somos cooperadores da obra, somos participantes do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele testifica na vida dos eleitos, dos escolhidos a viverem a graça. Então, para você viver a graça, precisa entender que foi o propósito de Deus. E esse propósito, ele subsistirá, ele faz a vontade dele, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, para mim, não voltou vazia, e nem para você, amados. Nem para você vai voltar vazia. E muitos outros também que, no tempo de Deus, vão estar ouvindo também essa ministração, porque o MGA Manaus 2, ele é um ministério evangelístico. Eu posto no meu canal depois, que é o Evangelho da Graça e o Apostolado, MGA Manaus 2 AM. Então, eu posto lá, amados, porque nem todos podem estar aqui. Então, eu faço a transmissão pelo Facebook e depois também eu jogo no canal. Então, no tempo de Deus, as ovelhas vão lá e recebem o entendimento. O Espírito Santo revela para a glória de Deus. E vamos a Efésios 1 e 11. Ainda estamos entendendo que o propósito é de Deus para que nós possamos viver a graça, amados. E temos a segunda parte, que é crer e vivê-la. Primeiro, estamos entendendo que é um propósito. Segundo, crer e viver a graça. Porque qual é o tema? Não basta saber a respeito da graça. É preciso crer e vivê-la. Efésios 1 e 11. Glória a Deus. Efésios 1 e 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, aqui o apóstolo Paulo diz que nós fomos predestinados, amados. Então, houve uma predestinação de Deus para que você vivesse a graça, para que nós vivêssemos a graça. E conforme o que eu escolhi, conforme o que eu decidi, eu que decidi a graça? Não, amados, porque aqui na parte B, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. É uma coisa? É duas coisas? Três? Não, todas as coisas, amados. Então, um propósito segundo todas as coisas. Aquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, Deus não perguntou se eu queria viver a graça. Deus não perguntou se eu decidia, né, viver a graça. Não foi uma questão de escolha, né? Não foi uma questão minha, né? Houve uma predestinação, houve um tempo e houve um testificar. Tanto é que no dia que eu entrei no site e que eu recebi o entendimento, todas as outras coisas que eu pesquisava eu abandonei, né? Um dia antes eu ceiei, eu fiz ceia, né? Que eu já tinha saído do sistema religioso, eu estava uma graça misturada com a lei, ouvindo uma mistura de graça aí. Então, um dia antes eu ceiei, fiz minha ceia, achando que estava tudo certo. Então, amados, é o propósito de Deus, segundo o propósito de Deus, não foi segundo a minha escolha. Porque houve uma testificação. Então, quando há um propósito de Deus, a ovelha recebe a testificação do Espírito Santo e ela abandona todas as práticas da lei. Ela abandona todos os costumes da lei. Ela abandona todas as outras coisas que ficaram para trás. E isso para dar frutos para Deus, começar a dar frutos para Deus. Porque no sistema religioso nós dávamos fruto para o homem, né?
colocavam metas para nós, ganhar almas, subir no monte, fazer isso, fazer aquilo. Então eram metas, frutos para homens. E hoje nós damos frutos para Deus. Então, glória a Deus, que eu creio que as ovelhas estão entendendo, que receberam, que para viver em graça, mas houve esse propósito, houve essa predestinação da parte de Deus. Então, o nosso tema não basta saber a respeito. Hoje você soube a respeito da graça, mas não basta só você saber, né? Deus fez a parte dele. E agora? A minha parte, né? Deus fez você conhecer a graça. E agora? Não basta saber a respeito da graça. É preciso crer e vivê-la. Então agora você precisa crer e viver essa graça. Já que você já sabe que foi um propósito de Deus, agora você precisa crer. E agora você precisa viver, desfrutar desse banquete, ceiar, né? Porque hoje aqui nós estamos ceando, né? Nós estamos comendo, nós estamos bebendo, nos alimentando deste pão que veio do céu, né? Que é essa palavra aqui, que é esse pão para nós. Glória a Deus. Então agora temos que tomar uma atitude de fé, amados, diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens, para que nós possamos viver a fé. Então, como crer? Como viver? Já que eu sei que foi um propósito de Deus para que eu vivesse a graça. Já sei que é um propósito. Agora, como crer e como viver? Glória a Deus. Vamos lá em Romanos. O Romanos é o capítulo 1 e o 17. Romanos 1 e 17. Glória a Deus. Porque é um manual para nós e a Bíblia, mas assim como você vai fazer um bolo, você precisa de uma receita. Se você tirar um ingrediente, não vai dar certo, né? Eu sou confeiteira, né? Cake design, né? Trabalho com bolos artísticos, por isso que é cake design. Mas eu trabalho na confeitaria em geral. Então eu sei que se eu colocar ou tirar um ingrediente da receita, não vai dar, vai dar ruim, né? Não vai dar legal. Então, aqui está, né, a fonte para nós. Está aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos para viver em graça. Então, Romanos 1 e 17. Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então, amados, agora que você recebeu o entendimento que a graça foi um propósito de Deus para que você viva, então creia. Agora é crer e viver. Por quê? Porque está escrito que o justo viverá da fé. Então, o justo viverá da fé, ou seja, já não vive mais nas práticas das obras, porque na lei se vivia nas práticas das obras. E agora, na graça, se vive por fé, crendo na graça, na obra consumada. Então, você precisa crer que houve um propósito para que você viva. Houve uma escolha, né? Às vezes eu fico agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. E milhares de pessoas, né? Eu fui escolhida, né? Quando eu não tinha entendimento, eu dizia contemplada, né? Porque eu falava um pouco que Deus tinha me escolhido, mas tinha um aceitar Jesus, né? Um pouco do livre-arbítrio. Mas era ignorância, era uma mistura da lei. Isso trazia confusão. Mas glória a Deus que a minha mente está limpa, né? Eu tenho hoje a mente de Cristo. E hoje eu reino em vida para a glória de Deus. Então, o justo viverá da fé, crendo na obra consumada, crendo que foi da vontade de Deus um propósito para que você viva a graça. Então, você só precisa hoje crer e viver o que já está preparado
né, desde antes da fundação do mundo, para viver, amados, porque somos ovelhas. E não é qualquer ovelha, somos escolhidos e predestinados, amados, a viver em graça. Porque quantas ovelhas estão no sistema religioso e não são escolhidas e predestinadas, né? Vejam a quantidade de pessoas que tem nos ministérios em graça, né? Eles não são muitos, mas o que acontece, amados, é que é uma escolha de Deus. Não é nós que escolhemos, é Deus quem escolheu as ovelhas para reinar. Foi Ele que escolheu. Então não é uma questão de eu me intrometer na obra de Deus, naquilo que Deus já desde antemão preparou e escolheu. Então é no tempo de Deus que isso vai acontecendo. Glória a Deus. E nós recebemos por fé a revelação da graça de Deus. Romanos 10 e 17. Agora vamos para o 10 e 17. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, amados, olha a receita do bolo aqui, né? Para o bolo dar certo. Olha a receita para você viver a graça, para você crer. De sorte que a fé vem pelo ouvir. O justo vai viver de quê? Pela fé, né? Segundo Romanos 1 e 17, o justo viverá pela fé. De sorte que a fé... E como vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, amados, ela vem pelo ouvir. Se o justo vive pela fé, o que é que o justo precisa para ele viver a graça? Ele precisa ouvir a palavra, amados. Não tem como a fé ser ativada, porque de sorte que a fé vem, não é que você vai receber uma fé, porque a fé, ela já foi nos dada uma medida de fé, é que ela é ativada, amados. O Espírito Santo se manifesta em nós, ele já está em nós, mas essa fé, ela é manifesta, e ela só é manifesta através de ouvir a palavra de Deus. Então, se o justo vive da fé, ele precisa de fé. Então, a fé ativada só vem ouvindo a palavra de Deus. Então, não tem como viver da fé se não viver ouvindo a palavra de Deus, porque ela só é ativada, amados, se você ouvir. Se você não tem o costume de ouvir a palavra, então você também não tem o costume de viver por fé, porque para viver por fé tem que ouvir a palavra de Deus, porque se não ouvir a palavra de Deus, a fé não é ativada, e o justo vive da fé. Então, qual o alimento, qual o ingrediente que precisamos para viver a graça? É ouvir a palavra, porque ouvindo a palavra, a fé, ela é ativada, ou seja, a fé vem, a revelação vem. Quando você ouve a palavra, por que que a revelação vem? Você recebe a revelação, porque o Espírito testifica, amados, quando você ouve. Se você não ouve, o Espírito não testifica. Quando você ouve, o Espírito testifica. Por isso, a fé vem, né? Não é uma questão literalmente que você está recebendo fé. Ela está sendo manifesta, ou seja, está sendo testificada por Deus. Ou seja, a palavra de Deus não está voltando vazia, como nós lemos. Ela está sendo testificada na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Essa é a revelação da graça de Deus. Essa é a graça, esse é o apostolado. E se tiver escrito, nós cremos. Glória a Deus. Abba, Pai. Vamos ler 2 Coríntios, agora é o 13. O capítulo é o 13, o versículo é o 5 e o 6. 2 Coríntios.
capítulo de 2 Coríntios 5, 13, no versículo 5 e o 6. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, aqui o apóstolo está dizendo: examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé. Será que eu tenho vivido a graça? Será que eu tenho vivido a fé? Será que eu tenho ouvido a palavra de Deus? Porque se eu não estou ouvindo a palavra de Deus, a fé não está sendo ativada. E se a fé não está sendo ativada, eu não estou vivendo a fé. E o justo vive da fé. Então ele manda nós: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Então é se permanecer na fé. Você precisa se examinar. Se permanece na fé. Glória a Deus. A vós mesmo. Ou não sabeis, quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Ou seja, aqui ele diz que se nós não vivemos da fé, nós estamos reprovados, amados. E o 6. Espero, porém, que entendereis que nós não somos reprovados. Então, para que nós não sejamos reprovados, nós precisamos viver da fé, amados. Viver alimentados com a palavra de Deus. Glória a Deus. Bom, vamos ler Hebreus 10, 38 e 39. Pagou. Hebreus 10 e 38. Hebreus 10, 38 e 39. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Ou seja, o meu justo, porém, viverá da fé. Então, amados, mais uma vez, o apóstolo Paulo diz que o justo viverá da fé. Então, nós já entendemos que a graça, né, foi um propósito, foi uma vontade de Deus. E agora, qual é o nosso tema? Não basta saber a respeito da graça, é preciso crer e vivê-la. Então, o meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Recuar é não viver da fé. E para viver da fé, tem que alimentar com a palavra de Deus, amados. Porque os que recuam estão reprovados diante de Deus. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, nós os que cremos, a nossa mente, ela é conservada, Pai. Conservada, glória a Deus. Para a glória de Deus. Abba, Pai. Então, amados, continuando. Então, para vivermos a graça, é preciso deixar de ser menino, ou seja, deixar de ser menino no entendimento. Deixar de ser menino no entendimento, ou seja, crescer em comunhão. Glória a Deus. Vamos ler 2 Pedro 3 e 18. Segunda Pedro 3 e 18.
aqui. Tá gravando aí. Depois eu posto. 2 Pedro 3:18. Segunda Pedro 3:18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora como até o dia da eternidade. Amém. Então, como se cresce na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Jesus Cristo? Então, o apóstolo Paulo aqui exorta a crescer na graça e no conhecimento. Então, crescer na graça e no conhecimento, amados, é você ouvir a palavra, é você congregar, é você estar junto. Fazendo isso, você estar vivendo a graça, porque não basta só saber, né, da graça, é preciso crer, é preciso viver a graça. Então, crescer na graça e no conhecimento é ouvir a palavra de Deus, é congregar, estar junto. Glória a Deus. 1 Coríntios 14:20. Vamos ler 1 Coríntios 14:20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes menino na malícia e adulto no entendimento. Então, Paulo aqui está falando para os que não vivem por fé de meninos. Então, como se cresce na graça e no conhecimento? Através do conhecimento da palavra de Deus. Então, os que não estão vivendo no conhecimento da palavra de Deus, os que não estão vivendo da fé, são meninos, são crianças no entendimento, amados. É isso que o apóstolo Paulo diz. Mas nós somos dos que creem, né? Glória a Deus. Então, o apóstolo compara aqui com meninos no entendimento. Talvez ouviu a graça, talvez conhece, mas não crê e não vive. Porque Efésios 2:8 fala que nós somos salvos pela graça. Ou seja, você ouve, você conhece, mas você ainda tem medo de perder a salvação. Ainda fica pedindo para Deus a salvação. Então não creu. Então não está vivendo a graça. Porque para mim viver a graça, eu preciso crer no que está consumado. Se eu ainda tenho medo do diabo e ainda não li e ainda não criei em Hebreus 2:14 que o diabo está aniquilado, então eu só sei e eu só ouvi, eu só conheço, mas eu não criei, eu não estou vivendo a graça. Por isso é que o nosso tema não basta saber a respeito da graça, é preciso crer e viver. Então, amados, é preciso crer, é preciso viver. Nós somos salvos pela graça, somos salvos pela graça, é como está escrito, nós cremos como está escrito. Então, viver a graça é crer na obra consumada de Cristo, viver por fé, crendo para que você possa ter descanso e paz. Ainda aqui em 1 Coríntios 13:11. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, o menino no entendimento é o que não cria, é o que tinha medo de perder a salvação,
é o que tinha medo do diabo, é o que tinha medo do encosto, é o que tinha medo do Espírito Santo sair, é o que tinha medo do nome ser riscado. Hoje, agora, os que estão crescendo na graça e no conhecimento, creio que nós, na graça, não perdemos a salvação. Nós, na graça, Deus não risca o nosso nome. Nós, na graça, somos salvos com a eterna salvação. Somos salvos pela graça. Então, quando eu creio, eu estou vivendo a obra consumada, para a glória de Deus. E vamos finalizar com Romanos 12. O versículo é o 2 e o 3. Para terminar o apostolado essa noite. Romanos 12. O versículo é o 2 e o 3. Romanos 12, o 2 e o 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que está escrito no capítulo 12, o versículo 12? E não vos conformeis com este mundo. Então aqui, amados, está nós tomarmos uma posição diante de Deus, dos homens e diante dos anjos. Ou seja, uma posição de fé, que eu fui predestinada para viver a graça de Deus. E eu preciso crer e eu preciso viver. Mas eu preciso ter uma atitude de fé. Não vos conformeis com este mundo. Então não se conforme com a situação. Você precisa de mudança financeira, mudança na área da família, na área do trabalho. Você precisa se posicionar. Você precisa de saúde. Você precisa tomar atitude de fé. Ou seja, crer e confessar a palavra de Deus. Fazer confissões de fé. Agora é com você, amados. Você precisa mudar. Ou seja, como que muda uma situação? Como se transforma uma situação? Orando, amados. Porque a palavra de Deus não vai voltar para Deus vazia. Então, na medida que você ora, na medida que você se posiciona, não vai voltar para Deus, vai sendo transformado. Não vos conformeis com este mundo. Então, o que é este mundo para você? Talvez esse mundo para você seja um emprego. Talvez esse mundo para você seja a sua saúde. Eu não sei qual é o mundo que precisa ser transformado, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Então, o nosso entendimento, amados, ele precisa estar firmado no que está escrito, porque se estiver escrito, nós cremos. Então, por quê? O que não volta vazio para Deus é o que está escrito. É o que está escrito segundo a palavra dele. Não é o que o homem fala, não é o que um líder religioso fala, mas é o que está escrito. Para que experimentei a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, é que você viva a graça, amados, por fé, crendo na obra que está consumada, fazendo suas confissões de fé. Agora que você recebeu o entendimento que houve um propósito de Deus, viva a graça, creia e viva a graça. O 3. Pois pela graça que é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Lembra que eu falei que não é uma questão que a fé vem pelo ouvir, não é literalmente receber uma fé, ela é ativada, porque
Deus já repartiu uma mesma medida de fé, Ele já deu. Repartiu está no passado o verbo. Então, Ele já repartiu e Ele já deu essa medida de fé. Ela já está em nós. O que essa medida de fé precisa ser ativada. Hoje, você ouviu e você recebeu o entendimento. Agora, amados, é ir para a prática. Você recebeu aqui a teoria, você recebeu o entendimento e agora é a prática, ou seja, praticar com suas confissões para que você viva a graça de Deus, porque o nosso tema não basta saber a respeito da graça, é preciso crer e viver. Glória a Deus. Então, hoje nós estudamos mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus pela vida dos eleitos do Ministério MGA Manaus 2 e dos que estão ao vivo também via Facebook. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz, e aplaudo o Espírito Santo de Deus pela sua palavra. Obrigado, Senhor. Somos gratos, Pai, pela Tua palavra. Somos gratos pela Tua presença. Somos gratos pelo Teu testificar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não volta vazia, nem para mim e nem para os Teus filhos que receberam a palavra. Obrigado, Deus. Crie, por isso eu falei. Creio e por isso eu falo, porque a graça ela é simples. É uma questão de crer. É uma questão do teu testificar. E assim eu criei e assim eu falei. Isso para a glória de Deus. Graça e paz. E tenham todos uma ótima